Nesta noite quero compartilhar uma coisa muito importante que vai ser parte do nosso próximo treinamento para as famílias. Eu anunciei no domingo, eu disse, daqui a pouco vamos ter um evento, mas na verdade vai ser um evento mais direcionado para uma orientação, aliás, sim, um evento direcionado assim, para orientar as famílias. Isso é uma grande bênção termos grupos vidas nas casas. Mas por que esses grupos vidas nas casas? É para restaurar o sacerdócio na família. Posso ouvir amém, igreja? Vocês estão aqui. É para restaurar o sacerdócio aonde? Na família. Mas por que família? Deixa eu falar para vocês. No plano de Deus, se você ler a Bíblia, Deus, Ele criou família. Ele fez Adão, depois criou a Eva da costela de Adão. Então Deus criou família. E hoje são milhares e milhões de famílias em todo o mundo. Então, mas qual foi o propósito de Deus em criar a família? Por que Deus criou família? Se você ler o Velho Testamento, olhem todos para mim que isso é muito importante. Se vocês lerem o Velho Testamento, a Bíblia diz assim: Deus orientou Moisés para poder trabalhar com cabeças de família. Nota essa palavra cabeça, é muito importante. Se você ler a Bíblia fala várias vezes sobre cabeça. A palavra cabeça está ligada a uma outra palavra que significa autoridade. Então as famílias foram levantadas por Deus, ou criados por Deus e levantados também como autoridade. Então a palavra cabeça significa autoridade. Então quando você olha para a família, você olha para a autoridade. Esse tipo de autoridade também representa Deus. Posso ouvir amém, igreja? Representa Deus, uma autoridade colocada na família em representação ao próprio Deus. É por isso que os pais, eles exercem uma grande influência sobre os seus filhos. Isso aqui é muito importante entender, uma grande influência sobre os seus filhos. Então, sendo os pais cabeça ou autoridade numa casa, eu falei que essa autoridade ela é dada em representação a Deus, porque os pais influenciam os seus filhos. E outra coisa importante sobre os pais é que eles não somente são, na verdade, uma autoridade, como eu disse no princípio. Por que grupo vidas nas famílias? É tão importante entender isso porque Deus quer restaurar o sacerdócio na família. Sendo você cabeça de casa, pai ou mãe em casa, Deus quer revelar para cada cabeça da família, que são os pais, pessoas que receberam autoridade da parte de Deus, para ir além de autoridade e descobrir que os pais são ministros. Posso ouvir amém, na igreja? Você está aqui nesta noite. Os pais são ministros. É por isso que o sacerdócio deve ser restaurado na família. Essa palavra sacerdote significa ministro também. Uma pessoa que ministra. Os sacerdotes eram levantados como pais e ministravam entre o seu povo. Então, hoje, a única coisa que nós entendemos sobre o sacerdócio é mais sobre o pastoreamento dentro da igreja. Mas as pessoas perderam completamente a arte de liderar em casa. Os pais já não lideram em casa. Consequência disso, queridos irmãos, é o que nós estamos a ver hoje no mundo. Isso é muito importante entender. Na medida que os pais perderam a arte de liderar, Satanás se tornou líder das suas famílias. É importante entender isso. O diabo se tornou líder das suas famílias. Em outras palavras, quando falamos de arte de liderar, liderança, entenda que isso é muito importante. Liderança não significa simplesmente orientar ou guiar. Liderança tem a ver também com proteção. Se nós nos tornarmos sacerdotes, e se o sacerdócio for restaurado nas nossas vidas, nós não simplesmente revelamos autoridade, uma liderança, mas nós seremos, na verdade, pessoas
que vão ter que dar cobertura às suas famílias. Posso ouvir um amém? Liderança não significa simplesmente orientar. Liderança em casa significa também proteger a família. Irmãos, nós somos cabeça das nossas famílias. Deus colocou autoridade. Deus nos deu uma grande responsabilidade de sermos líderes na família, mas também queremos permitir que Deus venha ativar o sacerdócio dentro de nós, que significa ministro. Ministrar sobre as nossas famílias, dando cobertura às nossas famílias. Posso ouvir amém? Há uma coisa muito importante que eu quero que vocês entendam, que os filhos estão ligados com os pais, porque foram gerados através dos pais. Há uma linha do sangue, deixa eu falar para vocês que isso é muito importante, há uma linha do sangue, existe uma linha de sangue, e essa linha de sangue faz uma conexão entre os pais e os filhos. Se essa linha de sangue não for protegida, mais uma vez, vou repetir isso, se essa linha de sangue não for protegida, uma família toda ela pode ser destruída. É por isso, os pais foram levantados como cabeça de família. Posso ouvir amém na igreja? Vamos aqui ler alguns versículos na Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 4, no versículo 5 e 6 diz assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias. Diz a Bíblia, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. No versículo 6, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Posso ouvir amém na igreja? No versículo 6, observa, por favor, preste atenção. Diz assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Diz a Bíblia: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Não gostaria sim de falar muito sobre o que está escrito no versículo 5, mas o que eu quero que vocês entendam está exatamente no versículo 6. Diz a Bíblia: nesta vinda de Elias, diz a Bíblia, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que Deus não venha ferir a terra com maldição. É necessário que haja esse tipo de conversão. Em outra palavra, uma mudança, um arrependimento. Diz a Bíblia: os corações dos filhos se converterão aos pais e dos pais aos filhos. Sabe o que significa isso? Deus sempre quis construir família. Foi a vontade de Deus. Mas por quê? Deixa eu falar para vocês. Eu falei que a linha do sangue precisa ser protegida. Se ela não for protegida, haverá uma corrupção na semente, e por causa disso, uma geração inteira poderá se perder, a família toda poderá se perder. É por isso que o sacerdócio precisa ser restaurado dentro da família. Deus, desde o princípio, viu isto. Este que foi o seu plano. E Satanás bem sabia, e por isso que a Bíblia diz, quando Deus criou Adão e Eva, Satanás, o que fez? Destruiu eles. E a semente ficou corrompida, a natureza humana ficou corrompida, mais inclinada para o pecado do que para a justiça. E eles foram pecando, e o pecado se multiplicou na terra, até que Deus tomou uma decisão para julgar a terra através do dilúvio. O que a Bíblia diz? A geração de Sete se contaminou. Sete vinha de uma linhagem mais perfeita. E Caim, não. Poderíamos dizer o seguinte, que a linhagem de Sete, dentro de uma aliança que Deus fez, seria chamada de aliança dos filhos de Deus. Mas a outra linhagem, que era de Caim, que era dos ímpios, diz a Bíblia, houve uma mistura, e por causa dessa mistura, houve uma corrupção,
E ali as famílias se perderam. Isso fez com que Deus decidisse julgar a terra através do dilúvio. O que nós vimos mais tarde, que a terra foi julgada, Deus julgou, e através do dilúvio a terra foi destruída. Posso ouvir amém na igreja? Mas veja só o coração do Pai, o coração de Deus, de levantar a família e ativar o sacerdócio, trazer essas grandes mudanças, a conversão do coração dos pais, dos filhos, dos pais, os filhos. Esta é a visão de família na Bíblia. Eu acredito que um dos maiores avivamentos que vai acontecer nos dias em que nós estamos é a restauração de paternidade e termos Deus como nosso Pai. Posso ouvir amém na igreja? E entendermos essa autoridade divina sobre a família. Isso é muito importante. Se vocês forem a ver, todo o mal que estamos a ver na terra hoje é fruto de alguma coisa que aconteceu com os pais. Eu quero que vocês entendam isso. Tudo que nós estamos a ver, tudo que nós estamos a ver no mundo, criminalidade, imoralidade, todo tipo de desordenação, desorganização, injustiça, tudo isso é o produto de uma grande falha na família. A linha do sangue precisa ser protegida, porque se ela não for protegida, haverá uma corrupção. E sempre que existiu isso na história, uma geração complicada surgiu. É o que nós estamos a ver na nossa sociedade hoje. Mas eu quero acreditar que Deus quer despertar a igreja nesses últimos dias. Posso ouvir o amém? E trazer restauração do sacerdócio na família. Isso é muito importante entender. Há uma autoridade sobre os pais, há uma responsabilidade sobre liderança. Não só. Os pais são ministros, são sacerdotes. E por serem sacerdotes, eles não só orientam a família, mas eles fazem a cobertura da família. Deixa eu falar um pouco sobre a cobertura dos pais na família. Eu quero dar alguns exemplos. Meu Deus, há tanta unção aqui. Aleluia. A presença de Deus está aqui nesse lugar. Deixa eu falar para vocês. Duas coisas aconteceram com David. Além dele ser pai de muitos filhos, David era um líder. E como líder também, ele era um pai para muitas pessoas. Ele era pai para os seus filhos biológicos. Ele era pai também para os seus filhos espirituais. David era rei. Diz a Bíblia que David pecou. Quando David pecou, sabe o que aconteceu? A maldição caiu sobre o povo de Israel. Sabe que tipo de pecado David cometeu? Ele simplesmente decidiu enumerar pessoas. Ele queria honras para si mesmo. Ele queria grandezas para si mesmo. Queria confiar no seu próprio braço. E Deus disse, não, eu sou Deus. Eu estou sobre vocês. Eu sou o vosso Deus. Não me excluam, porque vocês sem mim, vocês não são nada. David queria confiar no seu próprio braço. Diz a Bíblia, por causa disso, a ira de Deus se acendeu no meio do povo. Sabe o que aconteceu? Pessoas começaram a morrer por causa do pecado de David. Isso afetou os seus filhos espirituais, por ele ser um pai espiritual sobre eles. Escuta aqui, nós temos que aprender muito na vida. E o segundo maior erro, diz a Bíblia, David cometeu adultério. Sabe uma coisa? Ele pegou a esposa de Urias quando Urias estava no campo de batalha. O que aconteceu? Ele se deitou com esta mulher. E esta mulher ficou grávida. Sabe o que aconteceu depois? Veja só. Quando nós perdemos não só autoridade, quando nós perdemos liderança, nós também perdemos a cobertura para as nossas famílias. Agora escuta uma coisa. Se você não se tornar cobertura para a sua família, se houver um problema na sua vida, você será o canal que o inimigo vai usar. Porque a única forma do diabo destruir a família é através dos pais. É através dos pais. Queridos irmãos, tudo que nós vemos aqui no mundo foi gerado pelos pais. Eu e você somos esse produto. Você não veio de uma árvore. Olha para o teu irmão e diga, não veio de uma árvore, nem veio de um macaco. Você veio de um pai. 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 Você veio de um pai.
Diga, todos nós viemos do mesmo produto, uma semente dos nossos pais. Escuta aqui, isso é muito importante entender. O segundo maior erro que Davi cometeu, ele adulterou. Agora preste atenção. Quando isto aconteceu, ele quis ocultar o pecado. Davi tentou ocultar o pecado de todas as formas. Você conhece a história, não quero falar sobre isso. Ao ponto de ele assassinar Urias. Ele assassinou Urias e ficou com a Betseba, que era a esposa de Urias. E mais tarde o profeta Natan foi enviado por Deus para poder expor o pecado de Davi. Mas escuta uma coisa, o pecado foi exposto, mas você não imagina as grandes consequências que vieram sobre a família de Davi. E por isso, queridos irmãos, os pais têm uma grande responsabilidade. Os pais têm uma grande responsabilidade. Veja só as consequências na família de Davi. De repente, um dos seus filhos decidiu violar a sua própria irmã. Mais tarde, o outro irmão, quando se apercebeu, matou o seu irmão. E o seu filho Absalão se levantou contra ele. Houve na família de Davi, queridos irmãos, deixa eu falar para vocês, problemas graves. Houve na família de Davi grandes problemas. Mas por que? Essa é a grande pergunta. Mas por quê? Sabe, há uma semana que Deus vem compartilhando comigo essas palavras todas. A restauração do sacerdócio. É necessária uma conversão, é necessária uma mudança para que Deus venha ativar o sacerdócio sobre as nossas vidas. Porque além de termos autoridade, além de sermos líderes na família, nós somos ministros. Essa parte dos pais se tornarem ministros, isso ali não existe para muita gente. Não existe. Essa coisa dos pais se tornarem ministros não existe para muita gente. Não existe para muitas famílias. Não existe para os muitos pais. Em outras palavras, ser ministro para muitos significa, na verdade, alguma coisa que não tem nada a ver com a vida deles. Mas escuta uma coisa, basta você ser pai, tu tens que saber para onde que vais levar a sua família. Muitas das vezes as pessoas geram problemas sem saber. Algumas pessoas geraram problemas e os problemas continuaram a crescer na sociedade. Então, o ofício do sacerdote precisa ser ativado. O sacerdócio, assim como ministério, precisa ser ativado. Porque na medida que os pais forem levantados e assumir o sacerdócio, sabe o que vai acontecer? Nós, além de termos autoridade e sermos líderes, nós seremos uma cobertura para as nossas famílias. Eu quero que vocês saibam, se a linha do sangue é protegida, sua geração será santificada. E Deus vai levantar a sua geração em nome de Jesus para ser uma bênção nesta sociedade. É importante entender isso. É muito importante entender isso, igreja. É muito importante entender. Agora, deixa eu explicar para vocês sobre cobertura. Eu falei há poucos minutos sobre isso. Uma cobertura sacerdotal dos pais para os filhos. Irmãos, pais fortes, pais que oram, os seus filhos são protegidos. O que a Bíblia diz? Salmo 127. Vamos abrir as nossas Bíblias e estudar um pouco sobre isso. Vocês vão entender nesta noite sobre a responsabilidade dos pais. Os pais precisam ser levantados e dizer assim: eu sou sacerdote na minha família e que Deus vai me usar para cobrir, para dar cobertura à minha família. Inimigo nenhum virá para destruir a minha família. Em nome de Jesus, aleluia! Amém. Você está aqui nesta noite? Amém. Então alguns que não são pais aqui podem fazer pergunta: e nós? É que você está debaixo de uma cobertura dos seus pais. Num dia que você ser pai, você será um ministro, sacerdote em casa. Não estou a falar de pastor na igreja. Você viu amém na igreja? Ou obreiro na congregação. Estou a falar de pais ministros, pais sacerdotes. Você viu amém na igreja?
Aleluia. Diga glória a Deus nesta noite. Vamos ler as nossas Bíblias no livro de Salmo 127, no versículo 3, diz assim: eis que os filhos são a herança da parte do Senhor, o fruto de ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Aleluia! Amém. É exatamente isso. Quando o ofício do sacerdote, estou a falar do sacerdócio, o trabalho dos ministros pais em casa for ativado, os seus filhos serão como aljavas. O que são aljavas? Alguém sabe dizer o que são aljavas? São as setas. Já imaginou? Vamos lá imaginar uma coisa. Há muito tempo não havia armas que nós temos hoje. Não havia bazuca, não havia nada, nem a capainha. Mas os nossos antepassados caçavam. O que eles faziam? Preparavam uma bolsa de pele e penduravam nas suas costas, e de lá punham as suas setas. E sempre que quisesse atingir um inimigo, eles só estendiam a mão atrás e tirava e colocava no arco e lançava contra o seu inimigo. Deixa eu falar para vocês. Imagina isso, que os seus filhos, além de ser destruídos, ponha na sua cabeça que Deus vai levantar a eles para destruir inimigos em nome de Jesus. Vocês estão aqui nesta noite. Mas vejam só o que está acontecendo. Por que as famílias são destruídas? Os pais, deixa eu falar para vocês, os pais têm um grande papel na família. Você tem autoridade, você é um líder, mas é uma coisa que você talvez esqueceu na vida, é assumir o papel de sacerdote, ministro em casa. Líderes orientam, mas os ministros, sacerdotes dão cobertura. Em outras palavras, há uma autoridade sobre você. Eu quero que você saiba disso. Há uma autoridade sobre você. É por isso que nós, como crentes, temos que orar. Os nossos filhos não podem passar pela derrota. Sabe por quê? Porque nós somos sacerdotes. Eles são aljavas no nosso colo. E se nós quisermos atingir o inimigo, temos filhos para guerrear. Eles não podem ser destruídos, mas eles existem para destruir inimigos. Amém. Se meu pai estivesse vivo, estaria muito feliz por saber que há um filho que foi levantado por Deus para destruir inimigos. É isso que nós temos que entender em nome de Jesus. Que grande alegria. Eu quero que cada um de vocês entendam isso, e que Deus venha trazer um grande avivamento nos dias em que nós estamos. Pais, sacerdotes, ministros do Senhor, vocês precisam ser levantados ao ponto de não deixar inimigos entrar nas vossas casas. Amém. De que forma nós devemos proteger os nossos filhos? Deixa eu falar para vocês. Acabei de falar agora sobre a linha do sangue. Nós podemos colocar grades por todos os lugares na nossa casa. Mas diz a Bíblia no livro de Salmos 127, no versículo 1. Eu quero que vocês leiam de novo, porque muitos de nós pensamos nisso. Eu tenho autoridade sobre os meus filhos. Podemos ter autoridade sem saber exercer essa autoridade sobre eles. Podemos ser líderes sem saber como orientar os nossos filhos. Veja só, no versículo 1 diz a Bíblia: se o Senhor não edificar a casa, posso vir amém na igreja? Amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele sobre os seus amados o sono. Em outras palavras, Deus dá sono aos seus amados. Agora escuta uma coisa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. As pessoas podem pôr grades por todos os lugares.
mentes bem seguras que nós estamos a proteger a nossa família. Mas sabe o que? Deixa eu falar para vocês que isso é muito importante. Vou repetir de novo. Nós podemos colocar grades por todos os lugares na nossa casa. Nós podemos colocar regras, todo tipo de regras. Nós podemos colocar todo tipo de regra sobre os nossos filhos. Mas nós não temos nem ideia sobre linhas do sangue. Talvez vou ter que gastar mais tempo um dia para falar com vocês sobre isso. Linhas do sangue. Sabe o que significa isso? Todos os erros dos pais se manifestam nos filhos. Você está aqui nesta noite? Olhem todos para mim que isso é muito importante entender. Todos os erros dos pais se manifestam nos filhos. Se você conseguir gradear a sua própria vida, você vai gradear a vida da sua família. Se você gradear a sua vida, você vai gradear a vida da sua família. Deixa eu falar para vocês, porque todos os comportamentos manifestam-se no ser, no nosso ser. Os comportamentos manifestam no nosso ser. Adão e Eva, eles ficaram espiritualmente corrompidos. E a sua linha do sangue estava a revelar esse tipo de corrupção. E quando Caim matou o seu próprio irmão, eles não ensinaram seus filhos a matar. É que o próprio pecado manifestou-se na vida deles. A única forma de proteger a sua família é proteger a sua própria vida. Proteja a sua vida, você protegerá a sua família. Proteja a sua vida, você protegerá a sua casa. Porque diz a Bíblia, os filhos são a herança do Senhor. Mas se nós entregarmos nas mãos de Deus, Ele tomará conta daquilo que nós somente entregamos. Por que Deus está trazendo uma mensagem como essa? Eu acredito que Deus quer trazer um avivamento nas famílias. Amém. Deus quer trazer um avivamento na família. Deus quer trazer um avivamento na família. É por isso que é necessário voltarmos para a Bíblia, a palavra de Deus, e começarmos a entender melhor o livro de Malaquias, capítulo 4. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aqui está a visão de Deus sobre família. Eu acredito que o maior avivamento que vai acontecer neste mundo antes de Jesus voltar é um avivamento que vai restaurar a paternidade. Filhos vão reconhecer que são filhos. Essa palavra filho não é muito bem entendida. A palavra filho não significa simplesmente uma pessoa gerada por outra pessoa. A palavra filho significa alguém que está ligado ao seu pai, onde o DNA do seu pai manifesta. Em outra palavra, filho é a continuidade da manifestação dos propósitos divinos. Isso é que significa filhos. É por isso que quando a linha do sangue ela é corrompida, as pessoas não constroem, elas destroem. É por isso, queridos irmãos, se houver essa conversão, se houver essa mudança, se o ofício do sacerdote for restaurado na família, se os pais forem levantados como ministro, eles não somente vão exercer uma liderança que é orientação na família, eles vão dar cobertura à sua família. Há uma cobertura espiritual quando as pessoas se tornam sacerdotes. Muitos de nós temos que entender isso, uma cobertura espiritual. Os pais, por causa da autoridade que eles têm, eles carregam, deixa eu falar para vocês, um manto espiritual do sacerdote como pai. Estou a falar como pai, não como pastor, que dá cobertura aos seus filhos, que dá cobertura aos seus filhos. Quantos de vocês já leram na Bíblia que os pais crentes santificam os filhos até não crentes? Quantos de vocês já leram isso na Bíblia? Essa palavra santificar, o sentido da palavra santificar aqui não significa que fará os seus filhos santos para entrar no céu, mas é uma cobertura espiritual que os pais dão aos seus filhos, que envolve inclusive a proteção divina sobre eles. Você está aqui nesta noite, igreja, uma proteção divina sobre eles. Vamos lá, os seus filhos mais pequenos não têm consciência sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, não entendem nada sobre palavra, mas escuta uma coisa, inimigo não lhes toca, queridos. Amém. Aleluia. Você está aqui? Amém. Não, olhem todos para mim. Inimigos
inimigos não lhes tocam. Eles não têm consciência ainda para seguir a Jesus, mas estão debaixo da sua cobertura. Por que que inimigo não os toca? Porque você é um sacerdote em casa. Aleluia! Nós temos que entender uma cobertura espiritual dos pais para com os filhos. Nós temos que tomar uma decisão e dizer assim: em nome de Jesus, eu sou sacerdote nesta casa. Aqui está o teu servo, Senhor. Esta é a minha família. Se você ler a Bíblia, Job, que nós chamamos de Job, todas as vezes ele orava pelos seus próprios filhos. Isso é uma grande bênção. Pais, sacerdotes, ministros, escuta o que eu vou dizer. Podemos ter uma casa toda ela gradeada. Podemos passar para os nossos filhos bons conselhos. Mas sabe uma coisa? Os comportamentos se manifestam no ser. Aí está. Se nós não entendermos sobre a linha do sangue, por onde o inimigo entrou, nós estaremos a assistir as nossas famílias a serem destruídas. E sem consciência sobre portas, o inimigo, de uma forma estratégica, vai usar essas portas e vai entrar através dessas portas para destruir as nossas famílias. É por isso, pais que amam seus filhos se tornam, na verdade, crentes. Crentes que amam a Deus e protegem as suas vidas. E na medida que eles protegem as suas vidas, sabe o que vai acontecer? As portas serão fechadas e a sua linha do sangue será uma bênção sobre a aliança do sangue de Jesus. É por isso que Jesus morreu. O seu sangue foi derramado porque para nos purificar e trazer uma nova voz, e dentro dessa aliança do sangue de Jesus, as bênçãos de Deus fluam sobre, assim, as bênçãos de Deus começam a fluir sobre nós. E tudo que é gerado nas nossas vidas se torna uma bênção, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? E por você ser um sacerdote, é uma cobertura espiritual sobre os seus filhos. Deixa eu falar para vocês. Muitos pais perderam autoridade sobre os seus filhos. Sabe? Se você sentar um dia na sua casa, começar a refletir. Escuta isso. Se você decidir fazer isso, sentar para refletir, pensar um pouco, você vai entender que você já não tem autoridade sobre os seus filhos já faz tempo. Alguém está a governar os seus filhos. Muitos de nós, os crentes, os nossos filhos não são crentes. Aliás, meus todos são, graças a Deus. Agora escuta uma coisa. Muitas pessoas, muitos crentes, deixa eu falar para vocês, muitos crentes que frequentam a igreja, seus filhos não são crentes. Não são crentes. Mas talvez isso nunca te preocupou. Seus filhos não são crentes. Sabe o que significa isso? Existe um outro poder que está a dominar os seus filhos. Você não tem domínio sobre eles. Onde é que está a autoridade? Liderança. Onde é que está o seu ofício sacerdotal? Onde é que está? O que é que está acontecendo hoje? Se Jesus aparecer esta semana, por exemplo, muitos filhos de crentes vão para o inferno. Dá para dizer o seguinte: estamos a viver perdendo nesta vida. Estamos a viver deixar inimigo tirar o que é mais importante nas nossas vidas. Estamos a viver a assistir e ignorar ao mesmo tempo, assistir e ignorar ao mesmo tempo, um grande mal nas nossas famílias. Deus quer levantar pais, sacerdotes, pais, ministros. Não espera ser ministro pastor, começa a ser ministro pai em casa. Posso ouvir amém na igreja? Amém. Diga glória a Deus. Amém. Porque a Bíblia diz: se você não for um bom pai em casa, não pode ser o melhor pai espiritual na igreja. É impossível. É impossível. Vamos começar a tomar vamos começar a tomar algumas decisões que valem a pena na vida.
que vai ter que nos envolver numa guerra, uma grande guerra entre a sua consciência, os seus hábitos e algumas coisas que o inimigo colocou à sua volta. Vamos ter que entrar na guerra. Vamos ter que entrar na guerra. Por quê? Por que eu falo de ter consciência sobre isso? Porque há pessoas que pensam o seguinte, que o trabalho deles é só vir na igreja e ir para casa. Eles não sabem o que devem fazer na vida. Irmãos, nós fomos incumbidos a uma responsabilidade, uma tarefa muito grande. Pais, líderes. E por isso Deus criou família. Por quê? Porque famílias são, na verdade, geradores de propósito. Então, queremos orar. Essa é uma forma de preparar a igreja, porque daqui a algumas semanas eu vou convidar todos os pais para um curso sobre grupos vida nas suas casas. Como é que você pode orar com sua família uma vez por semana? Como é que você deve aprender a aplicar na sua casa a autoridade, a liderança e o sacerdócio? Tem muitos pais, por exemplo, que não têm coragem de orar pelos seus filhos, não conseguem nem pôr as mãos sobre eles. Quando a criança começa a gritar por aí, aliás, quando a criança começa a chorar, você corre, vai comprar medicamentos, vai para a farmácia comprar alguns medicamentos para dar à criança. Criança olhando assim, mas papá, nós vamos ir na igreja. As pessoas, eu já ouvi pessoas a serem oradas, a serem curadas. Papá frequenta na igreja, mamãe também frequenta. Nunca impôs as mãos sobre nós. Alguém apareceu e disse assim, apóstolo, será que você pode me dar autorização? Autorização, dá-me autorização. Autoriza-me, por favor. Autoriza-me a orar pela minha família. Você pode orar pelas minhas mãos? Ora pelas minhas mãos para eu poder impor essas mãos sobre a minha família. Eu preciso da sua autorização. Eu disse, não sou eu que autorizo. Basta você ser crente. Se você aceitou Jesus, você tem autoridade sobre você. Idem e fazer o quê? Idem pregar o evangelho. Fazei discípulos em todas as nações. Em meu nome porão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Amém. É uma ordem do Senhor. Basta você ser crente. Esta é uma ordem do Senhor. E a vida que você tem de Deus dentro de si já te capacita. Amém? E essa autoridade vai se revelar na medida que você vai obedecer este tipo de comissão. Você vai obedecer e você vai aprender a orar e repreender enfermidades na sua casa, repreender enfermidades no seu corpo, na sua família, e repreender. Você tem autoridade em nome de Jesus. Posso ouvir amém na igreja? Amém. Nós temos que tomar o nosso lugar como sacerdotes. Não vamos deixar mais Satanás crescer na família. Posso ouvir amém na igreja? Amém. Alguém precisa levantar e dizer, em nome de Jesus, o inimigo não vai brincar mais na minha família. Eu sou sacerdote na minha casa. É uma grande bênção orar, dar cobertura à sua família. Todo pai precisa saber com que tipo de marido ou esposa seu filho vai casar ou sua filha vai casar. Começa a pensar nisso e orar. Senhor, proteja a minha família de qualquer semente que não é boa, em nome de Jesus. É muito importante fazer isso. Os pais precisam. Vocês sabem, tem tantos pais que são tão maldosos, queridos irmãos, porque eles não sabem, fazem isso na inocência, entrega filhos e filhas, pessoas que sabem que este aí os levará para o inferno. As famílias não estão sendo protegidas. Não estão sendo protegidas. Nenhum pai tem coragem de levantar e dizer, filha, este homem não é crente.
Vai. É que está dando peso aqui. Vai. É isso que a gente faz. E sabe o que significa isso? É que nós perdemos o ofício do sacerdócio. Já não somos ministros, por isso que não podemos dar cobertura às nossas famílias. Não podemos. Os pais não lutam pelos filhos. Uma vez, David, depois de voltar de uma guerra, ele estava a lutar contra os filisteus. E naqueles dias, David estava fugindo diante de Saul. Quando ele voltou para Ziglag, a sua família já não estava lá. E os homens que estavam, os homens que estavam com David, por causa daquela situação toda, diz a Bíblia, choraram. Escuta, eles choraram ao ponto de perder o fôlego. Já não tinham voos, porque suas famílias foram todas levadas. David se fortaleceu no Senhor. Isso é muito importante. Não importa que tipo de situação você está passando, mas eu quero te encorajar a se fortalecer no Senhor. Amém. David se fortaleceu no Senhor. Escuta que isso é muito importante entender. Depois de se encorajar, ele foi diante de todos aqueles homens e disse: sejam fortes, vamos orar, vamos buscar o nosso Deus. David buscou a Deus, ele consultou a Deus: posso eu perseguir os meus inimigos para recuperar? Em outras palavras, posso eu perseguir os meus inimigos para poder recuperar a minha família? Deus disse: pode sim. Vai, David. David celebrou, porque tinha uma resposta divina. Sabe uma coisa, queridos irmãos? Esse desencorajar por causa de tanta coisa que nós vimos acontecer nos filhos. Mas uma coisa é certa: se Deus ativar o ofício de sacerdote na sua vida, deixa eu falar para você, você vai levantar. Você vai dizer assim: já chega em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Já chega. David encorajou seus homens e foram à guerra. Sabe o que aconteceu? David venceu seus inimigos, recuperou toda a sua família e a família dos seus soldados. Glória a Deus. A família é muito importante. Amém. Talvez você que não tem filhos está a dizer assim: mas essa mensagem não é para mim. Não sei o que eu estou a fazer aqui nesse culto. Você não tem futuro. Prepara-te agora. Em nome de Jesus, posso ouvir amém? Amém. Prepara mais cedo do que muitos. Assim, prepara mais cedo, porque muitos não tiveram essa oportunidade de preparar mais cedo. Prepara mais cedo. Começa a ter uma visão clara da vida. Posso ouvir amém? Amém. Essa é a vantagem que você tem. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Prepara. Prepara. Deus precisa fazer um milagre sobre varas secas. Posso ouvir amém, igreja? Amém. Sabe o que significa isso? Vamos lutar com nossa consciência. Vamos entrar numa batalha para as nossas famílias. Vamos vencer todo tipo de preconceito. Em nome de Jesus, vamos ter que acreditar que nós somos sacerdotes. Na minha casa, você vai ter que decidir, vai ter que orar. Na minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Já chega, ó valente, em nome de Jesus, aleluia. Amém. Permita-se que Deus comece a usar os seus filhos. Permita que Deus use os seus filhos para destruir inimigos. É uma grande bênção ver jovens fortes e os seus pais vão celebrar e dizer assim: estes na verdade são as minhas aljavas. Aleluia, diga glória a Deus. Estes na verdade são as minhas aljavas.
Mas muitos não conseguem celebrar. Olham para filhos e dizem assim: se eu pudesse te devolver, ia devolver. Eu ia devolver. Mas não tem como. Filhos sábios são a alegria dos seus filhos sábios são a alegria dos seus pais. Então, irmãos, vamos lutar, vamos batalhar pelas nossas famílias. Posso vir ao meio, igreja? Então, eu vou dar um curso rápido. Como você deve estabelecer grupo vidas na sua casa. Vou ensinar sobre os métodos que você deve usar para você ganhar a sua própria família e usar ferramentas bíblicas para construir uma família saudável, uma família que ora em nome de Jesus, uma família assim pronta para milagres, para ver milagres acontecer. Posso vir amém, igreja? Amém. Uma família pronta que está para ver milagres acontecer na sua vida. Irmãos, Deus ouve as orações. Se nós confiar nele, Deus muda a história. Em nome de Jesus, posso vir amém? Amém. Vamos proteger a nossa família, protegendo as nossas vidas. Posso vir amém, igreja? Amém. Isso é uma grande bênção, em nome de Jesus. Ah, mas pastor, sabe uma coisa? Em casa só estou eu e minha esposa. Então, vocês os dois são uma igreja em casa. Amém. São uma igreja. Nossas filhinhas são pequeninas, não conseguem nem entender nada. Não se preocupa. Samuel era tão pequenininho na casa do Senhor. Vocês sabem que as crianças são muito influenciadas por aquilo que a gente faz. Se uma criança assistir a mãe a gritar toda hora, sabe o que vai acontecer? Essa criança também vai começar a insultar. Mas se essa criança começar a ver os pais a louvar em casa, essas crianças também vão poder louvar. Posso ouvir amém, igreja? Amém. Crianças aprendem por influências. Elas aprendem mais a partir daquilo que vê e ouve. Então chegou a hora, em nome de Jesus, aleluia. O diabo precisa encolher a sua cauda e começar a deixar famílias. Em nome de Jesus, posso ouvir amém? O diabo precisa sair a correr da sua casa. Pais precisam ser levantados para orar. Ah, mas minha esposa não é crente. Você é um marido sacerdote que santifica a sua família. Ora. Esposa, há de vir no quarto, você vai orar. Ora. Ah, mas toda hora que eu começo a ir a orar em casa, ela diz que estou a fazer barulho. Não importa. Oração para o diabo é uma arma. Não é barulho, não. É uma arma de guerra contra ele. Nós temos que orar em nome de Jesus. Continua a orar. Continua a orar até sua esposa se converter. Se você tem marido não crente, ora, peça a Deus para fazer milagres. Igreja, temos que voltar para o centro da vontade de Deus. A obediência precisa ser a nossa chave para começar a experimentar milagres em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Uma das coisas que você não deve fazer na vida é deixar Satanás tirar sua família. Amém. De maneira nenhuma. Não assista coisa assim. Não anda aí a assistir Satanás a destruir sua casa. Não anda ali a se conformar, dizer, pois é assim mesmo. Ela não é crente, ele não é crente. Não! Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Dobra joelho e diz, Senhor, eu sou tua serva. Em nome de Jesus Cristo, Satanás não vai brincar na minha família. Ele tem costume de roubar o meu marido. A partir de agora, em nome de Jesus, estou a cercar meu marido com oração. Em nome de Jesus. Você sabe, a oração que uma mulher faz pelo seu marido faz os anjos descer e cercar o seu marido. Em nome de Jesus, chegou a hora de pessoas orar de verdade. Amém. Os filhos que vocês têm que não são crentes, ore, tragam a eles pela oração em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Começam a declarar em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu estou a orar agora, tudo que controla meu filho, minha filha, seja destruído em nome de Jesus. E junta a sua oração e amor. Como eu disse, podemos ter uma casa gradeada, um bom padrão de vida,
maneira de orientar as crianças, mas a linha do sangue, a linha do sangue, todos os comportamentos errados que nunca foram tratados, esses podem se manifestar nos filhos. É por isso esta noite queremos orar e agradecer a Deus por essa mensagem. Alguns pais vão voltar para casa e dizer assim: Senhor, aonde que o inimigo, sim, que tipo de porta o inimigo usou para entrar e destruir a minha casa? Que tipo de porta Satanás usou para destruir a minha família? Que tipo de porta Satanás usou para tirar a minha família de Deus? Você vai descobrir uma coisa. Eu vou aqui trazer umas 5 portas que o inimigo pode ter usado na inocência sem você saber. Primeiro, pais que não protegem filhos com regras bíblicas, eles podem perder os seus filhos. Se eles não cobrirem os seus filhos com esta autoridade espiritual e como sacerdotes, Satanás pode roubar os seus filhos. Aquilo que eu disse, nós não temos coragem de dizer para nossas filhas ou filhos: não podem casar com pessoas não crentes. Não temos coragem, queridos irmãos. Este tipo de ignorância é uma chave muito perigosa. Sabe para onde você está a levar os seus filhos? Para o inferno. Você vai para o céu, mas num dia capaz de não, sim, você vai para o céu, mas você é capaz de não ver os seus filhos um dia lá no céu. Número 2, um outro problema é que pais que não são responsáveis não são lutadores. Falta de responsabilidade. Número 3, não tem uma visão sobre o futuro. Não tem. O que significa boa coisa na família? Nós temos que pensar nisso. Número 4, o amor deve envolver disciplina. Nós não podemos deixar que os nossos filhos sejam tão liberais. Temos que ajudá-los a entender que é um caminho por trilhar. Explica para eles, se não andar neste caminho, eles vão andar num caminho torto. Coloca na vida deles o certo e o errado. Onde há amor, deve haver disciplina. Número 5, nós muitas das vezes não gastamos tempo com os nossos filhos, não oramos com eles. É muito importante orar. Se você não faz isso, é que quem vai orar com seus filhos é o diabo. É o diabo. Esta separação, filhos separados dos pais, muitas das vezes a falta de uma cobertura espiritual e não só física, afeto. O que acontece? Satanás começa a aproveitar disso. Uma vez eu dei um exemplo, disse assim: quando os filhos não têm muito tempo quando os pais não têm muito tempo com os filhos, o que acontece? Os filhos vão começar a ter outros tipos de amizades. Em outras palavras, o diabo usa certas pessoas para ensinar a eles o que significa afeto. Se nós não temos tempo com os nossos filhos, eles vão aprender lá fora que os amigos é que têm tempo com eles. E por isso temos que ter muito cuidado, temos que gastar tempo, sempre ter tempo com a família. Não é fácil, porque muita gente diz assim: mas eu não tenho tempo com a minha família por causa de trabalho, por causa de alguns compromissos, por causa de muitas coisas. Escuta, a família, se você deve sacrificar na vida, sacrifica, sofre para proteger a sua família. Esse é o único sacrifício maior que você precisa fazer. Porque muita gente, nós confundimos, que você diz assim para a tua esposa: eu sacrifico demais aqui nessa casa, eu sou a única pessoa que trabalha, eu sacrifico, não tenho tempo nem de descansar, nem de dormir. Você pensa que está a falar boa coisa? Você pensa que está a falar boa coisa? Você vai ganhar dinheiro e perde sua família?
Há vezes que nós pensamos que estamos a fazer boa coisa. Na inocência nós estamos a cometer piores erros na vida. Temos que fazer tudo por tudo para ter tempo com a família. Temos que fazer tudo por tudo para ter tempo com a família. Em nome de Jesus. Antes de terminar, só tenho uma pergunta. Uma pergunta só para todos vocês. Será que os vossos filhos os confiam? Sabe, você já ouviu falar de pais mentirosos? Que diz para a criança: filho, espera, papai vai te levar, viu? Espera, vai, como, não volta mais. Uma criança consegue marcar e ter coisas aqui na mente que os pais não conseguem ver. Isso começa a crescer aqui dentro. Mais tarde os filhos começam a detestar os seus próprios pais. Irmãos, todos nós precisamos de juntar, em outras palavras, como pais deve haver uma mudança muito grande, grande arrependimento. Vamos lá orar, pedir a Deus para corrigir o que não está bem. Se o Senhor me perdoa, eu já menti para o meu filho. Eu já menti para o meu filho. O que é que eu posso fazer? Sabe como se trata a ferida? É colocando remédio na ferida. Vai, ama, abraça, cumpre com a promessa. Cumpre com a promessa. Se você prometeu, vai cumprir. Não pode colocar... Está vendo? Nós ensinamos as crianças a mentir porque nós, os pais, somos os primeiros a mentir. Papai vai comprar sapato, viu? Sim. Já faz 2 meses que você não compra sapato para a criança. Quando a criança começa a reclamar, papai não comprou sapato. Suca! Essa é a única maneira de resolver o problema. É a autoridade mal usada. Olha para o teu irmão, amiga, você está usando mal a sua autoridade. Aleluia. Olha só o que acontece muitas das vezes. Quando você começa a ouvir palavras como essas, alguma coisa começa a tocar a sua vida. O Espírito Santo começa a tocar a sua vida. Começar a pensar: meu Deus, há tanta coisa que eu não faço para meus filhos. Eles merecem tanto abraço que eu não consigo dar. Tomara que eu faça isso essa semana. Abraçar a eles. Posso vir amém, igreja? Isso tem a ver com a cura. Eu vou ensinar sobre o ofício do sacerdote na família, estabelecendo o grupo Vidas. Vou ensinar sobre algumas ferramentas importantes, inclui oração e muitas outras coisas, e Santa Ceia. Os irmãos vão aprender como cear com a família em casa. Posso ouvir amém, igreja? Amém. Nós ceamos na nossa casa. Eu, minha esposa e meus filhos temos ceado na nossa casa. E estamos a trazer valores bíblicos dentro de casa para mostrar para os nossos filhos que não só fazem parte desta casa, eles fazem parte da família de Deus. Posso ouvir amém? E cear juntos. E eu vou ensinar a vocês sobre ceia. É muito importante. E ser ministro, orar pela sua família, é muito importante. A igreja precisa crescer a partir de casas. A igreja precisa crescer a partir de casa, lá, a partir de casa, nas casas. Se você ler o livro de Atos, capítulo 12, é assim como a igreja crescia. E nós temos que fazer isso. Vocês vão aprender por que os grupos Vidas, pequenos grupos em casa, podem trazer um grande crescimento. Porque é importante, as pessoas têm comunhão
começar a aprender algo de Deus. Pessoas terão um crescimento qualitativo. É uma grande bênção saber que crescemos assim como uma igreja. Tem tanta gente que vão para a igreja hoje que não sabe o que vão fazer. Não sabe. Mas Deus tem revelado aqui a sua palavra para vocês. Posso ouvir amém? Amém. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus Cristo.